Saúde, 80% das causas de doenças que afetam o coração são fatores que podem ser modificados, ou seja, que podem ser prevenidos com uma simples mudança nos hábitos de vida. E o check-up cardiológico auxilia no controle desses fatores e vai além. Identifica precocemente possíveis alterações que podem comprometer o coração, mesmo antes dos sintomas. Olha só como é importante, né, o check-up. Então, vamos saber mais sobre o check-up cardiológico no quadro Tá Tudo Bem? Tá Tudo Bem? Falando de saúde com o Dr. John Alexander. Olha quem está aqui hoje pela primeira vez, a alegria de receber o doutor, o médico cardiologista John Alexander de Oliveira, estreando aqui hoje no quadro. Bem-vindo, doutor John. Obrigado. Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Então, doutor John, quando a gente fala em check-up cardiológico, a primeira coisa que a gente pensa é esteira e fazer aquele exame com esteira. Aí, poxa, eu vou cansar, será que eu vou aguentar? Eu já fiz, meu filho, teve uma hora que quando eu subi na esteira eu disse pare, que eu já estou passando mal. Afinal, como é que funciona esse check-up cardiológico? É realmente esse exame da esteira? Não é apenas só o exame da esteira. O check-up cardiológico, ele é constituído uma avaliação por um médico cardiologista, onde ele vai fazer a anamnese, que é a história clínica, ver os fatores de risco que o paciente tem, com o exame físico, e aí ele vai ver a necessidade dos exames complementares que existem, que são exames complementares que ele pode solicitar: exames de sangue, glicemia, hemoglobina glicada, colesterol, triglicerídeo, né, hemograma, ureia e creatinina e raio-x, e é feito também um eletrocardiograma, onde com o eletro ele consegue ver o ritmo do paciente e evitar arritmias, o eixo do coração, ver se já tem alguma doença isquêmica silenciosa, que é o principal objetivo do check-up cardiológico. E então, se ele vê a necessidade de pedir mais exames, que sejam exames mais apurados, o profissional cardiologista, ele irá solicitar. Porque o objetivo do check-up é ver se a pessoa tem algum risco para a doença coronariana, que geralmente ela é silenciosa, e quando o primeiro sinal dela, né, o primeiro sinal de alerta, às vezes é um infarto e às vezes até a morte súbita. Sim, e quando a gente fala, né, nessa questão de fatores de riscos, a gente sabe que existem algumas causas que podem prejudicar ainda mais o coração. Sim. Mas a gente viu, eu falei aqui no início, que 80% dos casos podem ser evitados. E muitas vezes as pessoas pensam assim, eu não estou sentindo nada, eu não sinto dor no coração, que tem gente que diz, né? Então, assim, realmente os fatores de risco a gente sabe, né, que tem vários. Quais são eles e que as pessoas que já têm essas características têm que ficar ainda mais atentas e buscar um check-up? Os principais fatores de risco hoje são hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, quem já tem doença coronariana já estabelecida, pós-angioplastia, pós-cirurgia cardíaca, quem tem arritmias cardíacas, doenças periféricas, né, nos membros inferiores, e quem já teve AVC. E outros fatores também, obesidade, né, e outros fatores, o principal de todos, talvez, sedentarismo. Era isso que eu ia falar. A gente já vai falar sobre doenças que são investigadas durante o check-up, mas ter uma vida ativa é importante para prevenir doenças do coração e mais, o check-up é essencial para quem quer começar a se exercitar. Isso, principalmente a pessoa que está muito tempo parada, ou que já é aquele praticante já de exercício, mas quer fazer alguma atividade mais vigorosa, um triatlon, alguma coisa, é necessário passar por um check-up, fazer uma avaliação com um cardiologista ou um cardiologista do esporte, porque ele vai ter colocar o seu coração, a sua frequência além, né, do habitual. Então Sim. É necessário fazer exames mais apurados. Porque às vezes a pessoa pode ser atleta, mas pode sofrer do coração se não tiver a investigação correta. É comum, né, doutor John? Até às vezes a gente vê pessoas que tiveram um infarto enquanto estavam se exercitando ou que eram atletas de alto rendimento. Aí a pessoa pensa, poxa, mas era uma pessoa saudável, que tinha hábitos saudáveis, mas ainda assim o coração estava lá sofrendo, digamos assim. Vamos mostrar aqui quais são as principais doenças investigadas durante esse check-up? Doença da artéria coronária, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, doença arterial periférica e o AVC, né, que é tão
temido. No caso, nesses exames, quando você faz esse exame, já identifica e já orienta assim, olha, como a gente tinha dito até anteriormente, mudanças de hábitos já são um bom remédio, é isso? Isso, porque a gente faz a avaliação dependendo do histórico de saúde. Se a pessoa já tem um parente de primeiro grau, que já teve um infarto ou um AVC, sendo homem ou mulher, homem abaixo de 55 anos, mulher abaixo de 65 anos, tive minha tia, então já é parentesco de primeiro grau, ele já é alto risco. Se ele é hipertenso, se ele já é diabético, ele é alto risco. Se ele já tem pós-operatório, cirurgia cardíaca, de revascularização, ponte de safena conhecido, ou angioplastia, ele é alto risco. Então, já aí, você já pega o histórico desse paciente, mais a anamnese, o exame físico, e a gente tem que realizar os exames para tentar fechar esse diagnóstico, para tentar evitar a doença isquêmica silenciosa, que é o que leva à morte. E acontece, doutor John, da pessoa realmente nem ter nenhum sintoma de nada, achar que está tudo bem, né? E no caso, o senhor falou aí em situações mais específicas de pessoas que já têm, digamos, um histórico familiar. Sim. Mas aí, por exemplo, existe uma idade mínima para uma pessoa que seja saudável, digamos assim, olha, o ideal é ir a partir dos 40 anos ou qualquer pessoa já deve procurar? É assim, se você já tem o familiar, ou uma propensão a já ter a doença, hipertensão, diabetes, ou algum outro procedimento que você já fez, você tem que ir anualmente, não importa a idade. Se você é uma pessoa saudável, que não tem nenhum fator de risco, certo? Como tabagismo, sedentarismo, obesidade, colesterol, triglicerídeo, alteração na glicemia ou diabetes, a Sociedade Europeia pede para ir a partir dos 40. A Sociedade Brasileira de Cardiologia pede para ir a partir dos 45 anos. E só para a gente encerrar, para deixar o pessoal de casa com o coração literalmente tranquilo, eu acho que a gente se preocupa muito com relação à frequência cardíaca. Tem gente que diz, eu vivo com os batimentos acelerados. Tem gente que diz, eu mal escuto meu coração, que não dá para sentir. Cada corpo reage de uma forma, cada coração vai bater com uma frequência diferente de acordo com o nosso corpo, é isso? Isso. A frequência cardíaca, o correto, ela é de 50 a 100, mas dependendo do seu nível de condicionamento físico, quando você realiza aquele esforço físico, você pode sentir ele ficar mais acelerado, sentir um mal-estar, E às vezes também tem muito critério da ansiedade também, que a pessoa sente uma extracístole, um batimento descompassado e ele sente aquele desconforto. Por isso que o check-up é importante também na investigação dessas arritmias cardíacas também. E também, o doutor John aí já falou que a questão da ansiedade, claro que a gente se preocupa com as questões físicas, com a saúde física, mas também tem que estar atento à saúde mental, porque interfere no coração demais. Também, A saúde, ela tem que ser tanto os âmbitos físicos e mentais, e espirituais também, para que a pessoa possa tentar viver feliz e bem, saudável, Verdade, é uma soma de tudo, não, doutor John? Principalmente após essa pandemia toda, as pessoas ficaram muito ansiosas, ficaram muito diminuído de fazer o check-up, diminuído de fazer suas atividades físicas. De ir ao médico, à academia. Doutor John, chegou dúvida, vamos ajudar o pessoal de casa? A Elisângela disse o seguinte, ela é hipertensa, diabética e faz uso de medicação continuada. Ela teve Covid e ficou 11 dias no oxigênio. Ela está percebendo que algumas vezes deitado o coração dá umas disparadas. Segundo ela nunca tinha sentido antes. Ela tem 2 agravantes aí, diabética, hipertensa e ainda ficou 11 dias no oxigênio, então deve ter sido uma queixa mais grave do Covid mesmo, Sim, e às vezes o que acontece, o próprio Covid, o pós-Covid, os pacientes podem ter, se referir a alguma sensação de palpitação ou de alguma arritmia, certo? Que às vezes é uma sequela que possa ser temporária, após ter o Covid. Doutora Maria Ângela, até semana passada, falou sobre a Covid longa, que são os sintomas que permanecem algum período depois. Então, nesse caso aí, essa palpitação pode estar englobada nisso. Pode estar englobada nisso. Sayonara, quando na família tem históricos de parentes com problemas no coração, é importante fazer os exames cardiológicos? Sayonara, lá de João Paulo II, um beijo para você, Sayonara. Sayonara, tem que fazer o mais precoce possível. Se você tem uma tia,
um tio de primeiro grau, mãe, pai, e você tem 20 anos, você já deve começar o seu check-up a partir dos 20 anos, que você já é fator de risco, de altíssimo risco. Olha, a herança genética não é brincadeira não, é brincadeira. Né? Se fosse a herança de dinheiro, tá ruim de deixar. Agora a genética vem sem a gente nem pedir, viu? Então a gente que lute, né? O Dr. John tá no Instagram, mas antes tem mais perguntas. Vamos ver, tá bombando, viu, Dr. John? A Maria disse que é hipertensa há muitos anos e gostaria de saber de quanto em quanto tempo tem que fazer uma consulta. Bacana, porque tem gente que fica, né, é para ir a cada ano, tem gente que vai uma vez e não vai mais. Então, quando o paciente ele já é portador já de uma patologia, hipertensão, diabetes, arritmia, né, ou pós-operatório de alguma cirurgia de coração, ou AVC, ou doença periférica, ele deve ir obrigatoriamente, anualmente, ao cardiologista. Todo ano ele tem que ir para que se faça a consulta, que se faça a reparação das medicações e dos exames para evitar maiores complicações. Sim. Se caso menos de um ano ele sentir um mal-estar, alguma coisa, tem que retornar antes. Eu acho que também tem isso, né, doutor John? Quem já tem algum problema, eu acho que faz o exame e já fica qualquer coisinha que sente, fica preocupado. Então pode retornar antes disso, Deve antes retornar de um ano, né? Isso. Tem mais dúvida, vamos lá. A Dai disse que a mãe tem arritmia e o músculo do coração inchado. O que ela pode fazer? Eu acho que ela quer saber para melhorar. Alimentação, etc. Isso ajuda? Ela deve passar numa consulta com um cardiologista, que é o especialista do coração. Ele vai ajustar a medicação, vai orientar junto com o nutricionista sobre a dieta, vai também orientar sobre fazer reabilitação cardiopulmonar com a equipe da fisioterapia, para um conjunto melhorar a qualidade de vida dela. Então é um trabalho multidisciplinar, né? Um trabalho multidisciplinar. Mas tem jeito, né? O que o Dr. John está deixando aqui bem claro é que, claro, o acompanhamento de fazer os exames para a gente ver como é que está por dentro, mas aí mudanças de hábitos no dia a dia já ajudam muito. A melhorar a Dr. qualidade John, de vida. por hoje é só. A gente viu que chegou muita dúvida, mas ele volta. E quem quiser acompanhar lá no Instagram é @funcionale com 2L.jp. Então vai lá no Instagram do Dr. John, também da doutora Maria Ângela Ramalho, que tem muitos conteúdos bacanas. Você interage e fica bem informado, sabendo de vários temas, porque saúde, né, Dr. John? A gente já tem essa mania, qualquer coisa que sente, pensa que já tá, ai meu Deus, será que eu vou morrer? Eu sou desse jeito, viu? Sinto qualquer coisinha, então informação é muito importante, né? Verdade. E o acompanhamento do profissional Sim, também. sempre. Obrigada, viu, Dr. Obrigado John? também, E um abraço para a doutora Maria Ângela também. Até mais. Boa tarde a todos. Agora, minha gente, o assunto é para